Glória a Deus, estamos aqui mais esta tarde para nós meditarmos na palavra do Senhor. Convido você para que tenha uma tarde abençoada nesse dia. Quero ler uma palavra aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Jó, capítulo 42, no versículo 5. 42, Jó 42, versículo 5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Forte essa palavra, né? Forte. Às vezes quase todos nós estamos nessa condição de conhecer o Senhor só de ouvir. Ouvimos alguém através de uma pregação, de uma profecia, alguém falou algo para nós, alguém leu a Bíblia para nós, e a gente conhece Deus de ouvir. Ouviu o que as pessoas falou, ouviu que ouviu uma pregação, não importa. E Jó estava nessa condição. E Jó era um homem que Deus gostava muito dele. Era um homem muito abençoado por Deus. No início, na região em que ele morava, ele era o homem mais rico que tinha. E ele já tinha ouvido falar de Deus, ele conhecia Deus, mas de ouvir falar. Ele conhecia Deus de ouvir. Até então, pela essa confissão que ele faz aqui no capítulo 42, ele não tinha visto Deus ainda. Aí que acontece? O inimigo, nosso inimigo, das nossas almas, ele fez uma prova com Jó e Deus permitiu que Jó passasse os momentos difíceis na vida. Ele falou assim, falou para Deus: Jó, ele só é fiel a ti, ele só busca o Senhor porque tudo que ele quer o Senhor dá. Família abençoada, riqueza, saúde, tudo ia bem na vida de Jó. Então Deus permitiu que o nosso inimigo tocasse em tudo que Jó tinha, só não tirava a vida dele. Até na saúde dele tocou, tirou os filhos, tirou a riqueza, os animais, as propriedades, tudo, a saúde, mas ficou vivo. E Jó, ele passou esses momentos muito difíceis na sua vida. Momento muito difícil na sua vida. E ele foi para esse encontro com Deus. Literalmente. Porque a sua esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse que a mulher dele era uma louca, fala como uma louca, sem noção do que estava dizendo. Então você nota-se que Jó, mesmo de ouvir falar de Deus, de conhecer por ouvir, ele já era diferenciado. Mas ele precisava ter esse encontro diferenciado com Deus. E as circunstâncias em que sua vida tornou, a direção que a sua vida tomou, de dificuldades, de percas, de afastamento dos amigos, da família, a perca dos filhos, das riquezas, das propriedades, a perca de tudo isso, levou ele para um caminho de vitória. Porque aí ele declara: hoje eu te vejo. Ele viu o mover de Deus. Deus se manifestou para que os olhos dele contemplassem a grandeza de Deus de uma forma diferente do que ele já tinha conhecido, do que ele já tinha visto, porque ele só ouvia. Então, nós na nossa vida, às vezes nós passamos momentos difíceis, e nós não suportamos esse processo. Nós abandonamos no meio do caminho, quando Deus leva-nos para um processo para ter um conhecimento dele diferente. Às vezes eu não sei como está a sua vida, você está passando por isso. Às vezes isso pode demorar 40 dias. Pode perdurar por 40 anos. Como assim? É o exemplo de Moisés quando conduzia o povo de Deus fugindo do Egito. E Deus tirou eles do Egito e disse: caminha pelo deserto por 40 dias.
e depois entrareis numa terra que emana leite e mel. Ou seja, vocês terão um aprendizado por 40 dias. Depois entrarão na bonança, entrarão na riqueza, na prosperidade, numa paz, numa terra prometida. Mas por que esses 40 dias seria? Para que eles conhecessem Deus de uma forma diferente. Porque o povo também conhecia Deus de ouvir. Porque eles viviam como escravo no Egito. Aquele povo, eles viviam como escravo no Egito, mas eles conheciam Deus de ouvir, porque eles ouviam sobre Deus. Mas eles não tinham um manifestar sobrenatural de Deus de uma forma diferente. Então Deus levou eles para o deserto para que tivesse esse conhecimento, essa visão diferente. Tanto que durante o dia descia o maná para eles comerem. O Senhor disse, olha, não guarde para o outro dia. E aqueles que não tinham fé, não acreditavam, guardavam. No outro dia amanhecia estragado. Mas o interessante é que no outro dia descia o maná de novo. O alimento descia do céu de novo. Ou seja, eles estavam conhecendo Deus de uma forma diferente agora. Eles estavam vendo o provimento vir todos os dias. Não precisava guardar, todos os dias vinha o provimento, o alimento para aquele povo. Então esses 40 dias era um momento de mudança de vida, mas o principal que Deus queria não era apenas enriquecer aquele povo, dar paz para aquele povo, ter uma terra que emana leite e mel, não, mas o principal que Deus queria é que eles vissem Deus de uma outra forma, conhecesse Deus de ver o agir de Deus, não apenas de ouvir. Porque as pessoas falam, Deus cura, Deus perdoa, mas a pessoa não sente, não tem aquele encontro para sentir realmente aquele milagre na sua vida. E Jó passou por isso. E agora, né, no capítulo 42, foi quando Deus mudou a história de Jó. Jó orou pelos seus amigos e Deus restaurou tudo que Jó havia perdido, Deus restaurou em dobro. Tudo, os animais, as terras, tudo, a riqueza, tudo que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro. Teve os filhos de volta, teve a família de volta, a esposa de volta, teve os parentes se aproximaram, os amigos, as riquezas materiais vieram tudo em dobro. Tudo que o inimigo havia tirado voltou. Mas ele precisou ter esse conhecimento com Deus, ele precisou ter essa visão diferenciada de Deus, porque aí aumenta a nossa fé, dobra a nossa fé. E às vezes nós entramos nesse processo de 40 dias, como o povo entrou no deserto. O povo de dia tinha uma nuvem que cobria o sol escaldante do deserto, para não afetar eles. E à noite vinha uma coluna de fogo para iluminar o caminho deles. E durante o dia ainda vinha o alimento, todos os dias vinha o alimento. E a promessa era, durante 40 dias, vocês caminharão pelo deserto, e eu guardarei vocês. O milagre foi tão grande, e as pessoas não conseguiram ver Deus. Não conseguiram, a maioria não conseguiu ver Deus. Para você ter ideia, as crianças que saíram com aquela roupa, aquele calçado lá na frente, com 40 anos, ainda estavam com as mesmas condições, e Deus cuidando de todos eles. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar a seco. Isso aí é ver Deus de uma forma diferente, não de ouvir, mas de sentir, de você ver o manifestar de Deus. Até às vezes a pessoa está doente, está enferma, aí você vai na igreja, ou alguém ora por você, ou lê uma palavra. Não, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Mas você está enfermo, você está doente. O que quer dizer com isso? Quer dizer que você necessita ver Deus, não ouvir falar de Deus. Você precisa ser curado da sua enfermidade. Uma enfermidade é no corpo, você precisa ser curado dessa enfermidade no corpo. É você ver Deus, e isso exige um processo diferenciado. O povo de Israel caminhou pelo deserto. O Jó, ele perdeu tudo, ele passou momentos difíceis, ele perdeu até a saúde dele, porque ele também necessitava de ver Deus de uma forma diferente. Israel também, que era Jacó, foi transformado em Israel.
Ele ouvia falar de Deus, mas ele precisa, porque ele não era o primogênito, ele não era o herdeiro da bênção. Mas ele, quando ele se tornou um homem, que ele se casou e estava retornando para a família, para o seio da sua família novamente, ele tinha algo que ele precisava conhecer Deus pessoalmente. Então ele entrou num vale, ele foi lutar com o anjo do Senhor. E ali ele lutou, a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira, mesmo o anjo ferindo ele no joelho, na perna, ele continuou lutando. Eu não te largarei enquanto não me abençoares. Ou seja, ele passou, foi um processo, ele passou por um processo para ver Deus de uma forma diferente. E não se iluda, você tem que passar por esse processo e você tem que suportar o processo. Você tem que ter confiança em Deus, porque Ele vai abrir os teus olhos e você vai conhecer Deus de uma forma diferente. Chega de conhecer Deus só de ouvir falar. Chega de ouvir Deus só de ouvir falar. Não se conforme, não aceite apenas isso na sua vida. Diz: Deus, eu preciso ver o Senhor. Quando eu estou falando preciso ver, e eu creio que quando Jó disse, ele via o mover de Deus na vida dele, ele sentia algo diferente. Ele não, quando você fala assim, Jesus cura, é uma coisa e você continua doente. Agora, quando você diz, Jesus me curou, você vai ver Deus de uma forma diferente. Jesus restaura a minha vida financeira. Aí você vê todo mundo falando, Jesus restaura a vida financeira, mas você está numa situação muito difícil. Mas um dia que ele mudar a sua condição financeira, você fala, Jesus mudou a minha condição financeira. Jesus me prosperou. É diferente. É diferente. Jó está dizendo que é diferente. Que ele conhecia de ouvir falar. Porque as pessoas falavam, Jesus fez isso, fez aquilo, e ele acreditava naquilo e ele gostava daquilo. Mas Deus queria que ele tivesse uma visão diferente, um conhecimento diferente, que ele sentisse na própria vida dele. E Deus vai fazer isso na sua vida, e Deus me trouxe aqui para dizer, não resista às mudanças que Deus quer fazer na sua vida. Aceite o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus ele preparou algo tremendo, muito grande para todos nós, mas nós corremos do aprendizado. Você vê que a vida, o momento de Jó, o aprendizado foi doloroso. O povo de Israel, quando caminhou no deserto, foi doloroso. E tantos outros, não foi fácil para nenhum deles. Daniel teve que entrar na cova dos leões para sentir o diferencial de Deus. Daniel entrou na cova dos leões, mas ele saiu de lá governador. O próprio José, que a gente chama de José do Egito, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele foi preso, mas ele saiu da prisão como governador também do Egito. Ou seja, o processo foi doloroso na vida dele, com certeza. Então, o que nós temos que fazer? Está difícil? Tá, continue em frente. Está doloroso? Tá, continue dando glória a Deus, que a sua vida vai mudar de uma maneira sobrenatural. O que você está perguntando? O que falta na minha vida? Falta você ter um conhecimento diferente de Deus. Conhecer Ele através da visão. Você vê Ele fazendo na sua vida. Quando você falar assim, Deus fez isso na minha vida. Olha a riqueza material que eu tenho, espiritual. Foi Deus que fez. Você dá o testemunho seu. Aí você realmente está vendo Deus diferente. Porque Jó, ele declara isso na palavra. Hoje eu conhecia o Senhor por ouvir dizer. Hoje eu conheço porque eu vi. Ele viu o mover de Deus na sua vida. E é isso que Deus quer que você faça. Eu convido você, não desista. Não desista. O processo é doloroso, não é fácil para ninguém. Não foi fácil para José, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para Daniel, e não foi fácil para Jó, e não foi fácil para ninguém. E nem para mim, nem para você será fácil. Mas vamos ficar firmes, porque Deus vai revelar a grandeza dele na nossa vida. A partir do momento que nós conhecermos Deus, por ter visto na nossa vida o agir dele. Não por ouvir dizer, não pelo testemunho de alguém, não. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Então todos nós precisamos conhecer Deus.
de uma forma diferente de que muitos nós temos conhecido. Amém? E que Deus te abençoe e você possa ficar firme cada dia mais em nome de Jesus.